Galera do terceiro ano, então vamos lá? Ontem eu dei uma folhinha para vocês de termoquímica, só para a gente dar uma revisão, né? E agora a gente vai fazer a correção dessas atividades, tudo bem? Então vamos lá, a folhinha tá aqui, né? Eu dei a folha para vocês e nós vamos fazer o exercício de número 4, tá? Então vamos lá. Considere o seguinte gráfico. Então ele me deu um gráfico, né? Onde eu vou representar o eixo das abscissas representando o caminho da reação ou tempo, e o eixo das ordenadas representando a variação da entalpia, tá? Então, o que nós podemos analisar nesse nosso gráfico? Olha, primeiramente, a gente vai ver que a entalpia do reagente é maior do que a entalpia do produto. Ah, Laurenza, como que eu sei que esse aqui é o reagente? Porque a reação inicia no tempo zero, olha. Ela inicia no tempo zero e no início da reação, a quantidade de energia dos reagentes ela é constante, tá? Com o passar do tempo, ela se transforma em produto. E uma coisa importante, tá? Essa reta aqui na diagonal, ela vai representar a etapa intermediária, ou seja, o complexo ativado, que é a parte da reação onde ocorre maior quantidade de energia, né? Igual nós vimos lá em cinética. Tá? Outra coisa importante, então nós vamos ver que a entalpia do produto é menor do que a entalpia do reagente. E vocês podem ver também, né, que a seta está apontando o reagente para o produto, onde a quantidade de energia está diminuindo, tá? Olha, então vamos lá, olha. De acordo com o gráfico acima, indique a opção que completa respectivamente as lacunas da frase. A variação da entalpia, ΔH, é, olha, se a entalpia do produto é menor do que a entalpia do reagente, é porque o sistema está liberando energia. E aquele caso que eu falei para você, do banco, o saldo vai ficar negativo, tá? Olha, agora, se o ΔH é negativo, a reação vai ser exotérmica, né? Olha. E depois, olha, porque se processa liberando calor, né? Porque calor, energia térmica em trânsito, então se ocorre transferência de energia, liberação de energia, né? Então isso nós podemos chamar de calor. Então vai ser a letra D de dado. Tudo bem, galerinha? Vamos para o próximo, né? O exercício de número 6. Também vou usar a folha com vocês. Então, ele falou, no gráfico a seguir estão representadas 5 transformações. Então, a primeira transformação, né? Eu só falando para vocês, olha, a linha das abscissas, nós vamos representar o tempo ou caminho da reação e o eixo das ordenadas, a entalpia, né, a variação de entalpia. Então, olha, eu falei para vocês que um dos fatores que vai influenciar no valor da entalpia, né, seria a mudança de estado físico, não é isso? Olha, então vamos lá, olha, o primeiro gráfico, a água ela está passando do estado gasoso para o estado sólido, tá vendo? Olha, ela passa do gasoso para o sólido. Se ela passa do gasoso para o sólido, quer dizer que o sistema está resfriando. Então, isso quer dizer que o primeiro gráfico, ou seja, o ponto 1, está havendo resfriamento do sistema. Se o sistema está sendo resfriado, é porque está havendo liberação de energia. Logo, a transformação é exotérmica. Tá? Olha, depois nós vamos para o gráfico 2, olha, onde ele está passando do estado líquido para o sólido. Está passando de um sistema que tem maior quantidade de energia para o que tem menor quantidade de energia. Então, isso quer dizer que a transformação 2 também ela é exotérmica, ela está liberando energia para o meio, tá? Agora vamos ver a número 3. A número 3, ele está passando do líquido para o vapor, né? Olha, então, nós estamos passando de um sistema que tem menor quantidade de energia para o que tem maior quantidade de energia. Então, olha, se ele passou do menor para o maior, é porque ele está absorvendo energia do meio. Então, o 3, ela é endotérmica, já que o sistema absorve energia do meio. Vamos para número 4, né? Vamos ver o número 4. Ela está passando do sólido
diretamente para o vapor, né? Olha, do sólido diretamente para o vapor pode ser uma sublimação, não é isso? Olha, então partindo do estado de menor quantidade de energia para o de maior quantidade de energia. Então a transformação é endotérmica, né? Nós já falamos isso aí. E a de número 5, vamos ver, olha, ele está passando, olha, do vapor para o líquido, não é isso? Olha, se ele está passando do vapor para o líquido, ele está passando de um sistema de maior quantidade de energia para de menor quantidade de energia. Logo, ele libera energia para o meio. E a transformação é exotérmica. Um exercício muito fácil, tá? Depois, olha, nós vamos dar uma olhadinha aí no exercício de número 7, tá? Esse exercício de número 7 ainda não falei para vocês, tá? Mas eu já vou fazer um comentário. Das substâncias a seguir, quais apresentam entalpia zero, que é entalpia padrão sob pressão de um ATM a 25 graus Celsius. Galera, nossa próxima aula, tá? Olha, a gente vai ver que a partir da próxima aula a gente já vai calcular a quantidade de energia armazenada no sistema, utilizando valores numéricos, não é isso? Olha, então, olha, nós vamos partir de uma equação padrão. E a equação padrão é aquela que tem menor quantidade de energia, ou seja, as suas substâncias, reagentes e produtos têm menor quantidade de energia. Laurence, mas como que eu vou saber, né, quem tem menor quantidade de energia? Então, nós vamos estudar algumas condições que são essenciais para que a gente possa fazer essa análise, tá? Primeiramente, substâncias simples, né, elas têm entalpia padrão, e essa entalpia padrão, ela é pequena, ela é menor, ela tende a zero. Depois eu vou falar melhor, né? Então, olha, você vai falar se o oxigênio e o ozônio são substâncias simples. Então, todas as duas têm entalpia padrão? Não, tá? Então, a gente vai ver um caso de substâncias alotrópicas, que são substâncias simples, formadas pelo mesmo tipo de átomo, porém com atomicidade diferente, tá? Olha, o caso do ozônio e do oxigênio. Até comentei com vocês no final da outra aula. Então, dos dois, quem que a gente vai considerar como padrão? Aquele que tem menor quantidade de energia, que vai ser o O2. É só você usar a lógica, tem menor quantidade de átomo, logo tem menor quantidade de energia, tá? Outra condição aí, olha, a substância, o estado físico da substância, a temperatura de 25 graus Celsius. Olha para você ver, olha, o CO2, qual que é o estado físico dele na temperatura de 25 graus Celsius, a temperatura ambiente? Gasoso, então aqui ele se encontra no estado padrão, né? H2O, líquido, não é isso? Apresenta também no estado padrão. Por quê? Ela se encontra no estado padrão porque ele se encontra no estado líquido à temperatura ambiente, tá? E aí, gente, ó, igual o mercúrio líquido, não é isso? Olha, o carbono grafite, tá vendo? Olha, então, olha que monóxido de carbono gasoso. Então, eu não vou nem entrar em detalhe, porque eu acho que eu vou ficar falando superficialmente. É melhor a gente estudar na próxima aula, tá? Então, nós vamos aí para o exercício de número 8. Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho de cálculo estequiométrico, né? Todo mundo gosta muito disso aí. Então, vamos, número 8. Ele falou o seguinte, a combustão completa do álcool comum. Então, o que é o álcool comum? O etanol, né? Se é o etanol, todo mundo sabe a fórmula do etanol. Ó, Et tem 2 átomos de carbono, né? Como é um álcool, o grupo funcional vai ser a hidroxila, tá? Então, como ele falou combustão, olha, a substância, o reagente mais importante para que ocorra combustão vai ser o O2, tá? O O2, ele é o reagente e ele é também chamado de comburente. Por que comburente? Porque é a substância, né, que é responsável pela queima, que tem grande quantidade de energia. E o C2H5OH é chamado de combustível energético. Então, o que nós vamos produzir? O CO2 mais a água. É igual eu já comentei com vocês, né, galera? Que toda combustão de um composto orgânico, presta atenção, ó,
a combustão de um composto orgânico sempre vai formar como produto CO2 mais a água, né? Olha, e o álcool nós sabemos que é um composto orgânico. Então agora, vamos verificar aqui, olha, se a equação química está balanceada. Não está balanceada, então nós temos que balancear. Então, se nós temos 2 átomos de carbono, nós vamos ter 2 mols, nós vamos produzir 2 mols de CO2 para que a gente possa reagir, né? O etanol, um mol de etanol vai ter 2 carbonos. O hidrogênio, nós temos quantos hidrogênios? 5 e 1, 6. Que número que a gente multiplica por 2 que dá 6? 3. Então, nós vamos ter 3 mols de H2O. 3 vezes 2, 6, né? Agora, vamos ver o oxigênio. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 e 3, 7. Então, nós vamos ter que ter 7 oxigênios do lado de cá. Nós já temos um oxigênio no etanol. Então, olha, falta quantos? Estão faltando 6, né? Então, quantos mols de oxigênio que nós vamos utilizar para que nós possamos ter 6 mols de oxigênio? Então, 3, né? Ó, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3 e 4, 7. Tudo bem, galerinha? Então, vamos lá para a questão de número 8, que ele me pede. Qual é a quantidade de calor liberado ou absorvido na queima de 5 mols do etanol? Olha, então, de cara, o que ele está dizendo? Ele está querendo saber qual é a quantidade de calor liberado ou absorvido. Aí eu já pergunto para vocês, é liberado ou é absorvido? Se ele falou que nós temos uma combustão, né, é porque está vendo queima. Se a queima, a liberação de energia para o meio. Logo, a reação vai ser exotérmica, né? Ela é exotérmica. Ela é exotérmica e logo o ΔH ele tem que ser negativo, tá bom, galerinha? Olha que chique. Então vamos lá pelo que se pede, né? Então ele perguntou qual é a quantidade de calor liberado, absorvido, então nós já vimos que é liberado na queima de 5 mols de etanol. Então, por que eu falei que a gente ia trabalhar com cálculo estequiométrico? Porque nós vamos ter que calcular o número de mols produzido da quantidade de calor liberado por 5 mols de etanol. Por que eu falei que é cálculo estequiométrico? Porque nós temos que montar a equação. Igual a gente já comentou, a equação é a receita, é a referência que você tem, né? Simplesmente para que você possa analisar qual a quantidade de reagente que reagiu, né? A quantidade de produto formado, ou seja, qual é a proporção entre os reagentes e o produto formado. Não é isso? Olha. Então, galera, essa proporção nós vamos retirar da equação, né? Olha, então para cada 1 mol, uma quantidade de C2H5, 1 mol, nós vamos precisar de 3 mols de oxigênio e nós vamos produzir 2 mols, 2 quantidades de CO2 e 3 mols de água. Então, nossa proporção vai ser de 1 para 3 para 2 para 3, tá? Então, olha só, tem uma coisa muito importante aí, que ele me deu o valor do ΔH, né? Eu não coloquei o valor do ΔH, mas ele me deu, ele falou que o ΔH é menos 1.373 kJ, né? Olha, então, geralmente, a gente vai representar o valor do ΔH, vou colocar aqui, ó, menos 1.373 quilojoules, tá bom? Olha. Então, olha só que chique, galera. Vamos lá. Agora, nós vamos trabalhar com cálculo estequiométrico. Então, ele falou que cada 1 mol de etanol vão liberar 1.373 quilojoules, tá? Esse valor do ΔH foi me dado na representação da reação, tá? Olha, então ele tá falando que cada 1 mol de etanol vão liberar, olha, 1.373, né? Se ele tivesse falado, ó, e 2 mols de CO2, então presta atenção, 2 mols de CO2 vão liberar 1.373 quilojoules, 3 mols de água produzidos libera 1.373. Mas aqui ele pediu para a gente analisar
a quantidade de energia que vai ser liberada por cada 1 mol de etanol, tá? Então, cada 1 mol de etanol vão liberar 1.373 quilojoules. Ah, Lorenza, para mim não esquecer, né, que o sinal é negativo, eu posso colocar o sinal negativo aqui? Pode. Lembrando que o sinal negativo significa que ocorre liberação de energia para o meio. Então, se 1 mol vai liberar 1.375, isso quer dizer que 5 mols vão liberar qual quantidade de energia? Então, eu vou multiplicar 5 vezes 1.375 dividido por 1. Então, isso quer dizer que x é igual a... Então, vamos fazer essa continha aqui, né? Vou usar um acessório básico para mim aqui, ó. 1.375 vezes 5 é igual a 6.875 kJ. Tá vendo? O que é importante, galera? O importante é você retirar os dados da equação. É o que eu costumo falar, a equação, na verdade, é uma receita, né? E essa receita, você tem os ingredientes aqui, os reagentes e os produtos. Então, quando você montou essa equação, independente da quantidade que você vai utilizar, né, na prática, a quantidade teórica, a proporção teórica é justamente essa que você tira da equação. Tá? Então, você parte de uma análise teórica para que você possa chegar até uma análise prática, tá? Então, vamos ver aqui o próximo aqui que ele me deu. Então, o próximo aqui vai ser o exercício de número 9. Então, 9 ele falou assim, se ocorresse a formação de 1 mol de CO2 na reação, qual seria a quantidade de calor liberado ou absorvido? Então, eu falei para vocês, né, que como é uma reação de combustão, ela vai ser exotérmica. E aqui, viu, galera, por que eu falei que a gente acaba esquecendo, igual eu fiz aqui, olha. Eu multipliquei 5 vezes menos 1.375, mas não coloquei o sinal. Então, se a gente coloca o sinal, a gente tem que trabalhar com ele, porque o valor tem que ser, o ΔH tem que ser negativo, tá? Então, o próximo aí, vamos lá, o número 9. Então, ele falou... Se ocorresse a formação de 1 mol de CO2, né, qual seria a quantidade de calor liberado? É isso, olha. Então, presta atenção, agora a gente vai analisar o CO2. Ele falou lá na minha equação, lá em cima, olha, para cada 2 mols de CO2 que eu tenho na fórmula, vão ser liberados 1.373 kJ. Ah, então, vamos lá. Olha. Então, nós vamos analisar agora o CO2, ó, versus energia, tá? Ou versus ΔH, tá? Então, vamos lá. Para cada 2 mols de CO2, nós vamos liberar 1.373 quilojoules de energia, né? Aí ele falou, e se ao invés de formar 2 mols, igual está aqui na minha equação, eu formasse apenas 1 mol? Então, se 2 mols liberam 1.373, isso quer dizer que 1 mol libera X. Então, é só a gente multiplicar cruzado, né? Vai ficar aí, olha, menos 1.373 vezes 1 dividido por 2, que vai ser igual a, vamos lá, X é igual. Então, 1.373, é isso mesmo, né? 1.373 dividido por 2, 686,5 quilojoules negativo, tá? Que está vendo liberação de energia. Ah, olha, vendo liberação de energia para o meio. Tá bom? Olha como os exercícios são fáceis demais, tá? Então, igual eu falei para vocês, partem de uma análise teórica que é fixa e a prática você vai fazer em relação à teórica, e a prática é variável. Isso? Então, vamos lá. Vamos para o próximo, que é o número 10. Né? Então, vamos. Exercício de número 10.
tô na briga com essas folhas aqui, né, galera? Ai, meu Deus. Então, o exercício de número 10. Ele falou o seguinte: calcule a quantidade de calor liberado absorvido na queima de 460 gramas de etanol. Então, vamos lá. Vou montar a equação, porque eu mudei de folha, então vou montar aqui rapidinho. C2H5OH, reagindo com o oxigênio, nós vamos produzir o CO2 mais a água, né? Onde o valor do ΔH é igual a menos 1.373 kJ de energia. Tá vendo? Olha. Então, agora presta atenção. Aí nós vimos, né, que cada uma quantidade, 1 mol de etanol, nós vamos usar 3 mols de O2, né, onde nós vamos produzir 2 mols de CO2 e 3 mols de água, tá? Eu já tô colocando aqui porque eu já tinha mostrado para vocês como a gente faz o balanceamento, tá? Olha, então para cada uma quantidade de etanol, eu vou usar 3 quantidades de oxigênio, vou produzir 2 quantidades de CO2 e 3 quantidades de H2O, tá bom? Facinho, né, galerinha? Então, vamos lá. Aí ele diz o seguinte, ele quer saber qual a quantidade de calor que vai ser liberada, porque eu já falei para vocês que vai ser liberada, porque é uma reação de combustão, né, ó. Qual a quantidade de energia que vai ser liberada na queima de 460 gramas de C2H5OH, ou seja, de etanol. Então, presta atenção, aqui, olha, ele está me pedindo para analisar a quantidade de energia liberada através da massa de etanol. E aqui, o que eu tenho? Eu tenho o número de mols, não é isso? Olha, eu tenho 1 mol de etanol, né? Só que ele me pediu para me trabalhar em massa, então eu não posso trabalhar com o número de mols, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a massa molar, porque ele me pediu para me trabalhar em gramas, né? Essa massa molar é aquela que a gente tira da tabela periódica. E como ela está aqui na equação, ela vai ser fixa, né? Então, qual que seria a massa molar do C2H5OH? Ele já te deu, mas ó, o carbono é 12, 12 vezes 2, 24, mais 5, 29, 29 mais 1, 30, com 16, 46. Então, quer dizer, que cada 46 gramas do etanol vão ser liberados 1.373 kJ de energia. Tá vendo? Olha, assim, né? Agora, você fala onde que você tirou? Da própria equação. 1 mol tem 6 vezes 10 elevado a 23, que equivale à massa molar dada em gramas, né? Agora ele quer saber, e 460 gramas? Vão liberar qual a quantidade de energia? Então, olha, menos 1.373 vezes 460 dividido por 46, né? Então, se eu dividir 460 por 46, né, vai dar 10. Então, olha, x é igual a, ou se não, aumentou de 10 vezes a massa, a quantidade de energia liberada vai ser 10 vezes também maior, né? Então, x é igual a 1.373 vezes 10, né, mais um zero, então vai ser 13.730 quilojoules, tá? Olha, então 460 gramas vão liberar 13.730 quilojoules, vai liberar, então o sinal vai ser negativo, pois houve liberação de energia, tá? Então, galera, esses aí os exercícios que eu pedi para vocês fazerem, tá? Muito, mas muito fácil. E aí, a gente vai continuar, né, com a matéria na próxima aula, tudo bem? Tchau, tchau!